maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, serás firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Todos os 3 amigos de Jó acreditavam que ele devia ter pecado para que tal catástrofe e dor acontecesse com ele e sua família. Jó olhou para seus amigos e disse a eles: Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Jó, já desesperado, falou a Deus como para se defender. E perguntou a Deus: Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e consideras-me teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e fazes-me herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Jó se esgotou em perguntas a Deus. E então, Elifaz falou uma segunda vez: Jó, por que você está falando tanta bobagem? Como ousa ir diante de Deus? O seu pecado motiva sua boca. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca acabarão? O que o leva a continuar discutindo? Nunca fui eu que errei. Foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. E disse também a Deus: Como estou triste, ó Deus! A tua mão pesada sobre mim me deprime. E se o Senhor não me mantém seguro, não tenho esperança. Os 3 amigos de Jó não sabiam mais o que falar, pois Jó não dava o braço a torcer e não admitia culpa alguma. Então um 4º amigo, Eliú, falou. Ele se indignou contra Jó por contrapor sua justiça à de Deus. Ele também estava zangado com os 3 amigos, porque eles não tinham encontrado uma resposta para o que Jó estava passando e nem provado que Jó estava errado. Eliú havia esperado com Jó enquanto eles falavam, porque todos eles eram mais velhos que ele. Mas quando ele viu que os outros 3 homens haviam ficado em silêncio, ele explodiu de raiva. Eliú disse para os 3 amigos de Jó: Eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. E os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo seus arrazoados enquanto vocês estavam procurando palavras. Dei-lhes total atenção. Mas não é que nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado? Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. E virando-se para Jó, disse: Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo que vou dizer. Você disse e eu te ouvi bem.
Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera seu inimigo. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Eliú prosseguiu então defendendo a justiça de Deus e quão maravilhoso e exaltado o Senhor é, incentivando Jó a refletir sobre isso. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhe disse: agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê. De lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande! Ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Então, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Ele disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ele a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? Você já deu ordens amanhã, ou mostrou à alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? E muitas outras coisas perguntou o Senhor a Jó, a fim de mostrar-lhe um pouco de pequenez e ignorância de Jó diante da infinidade do conhecimento de Deus. E então, o Senhor confrontou a Jó diretamente, dizendo: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois, o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? Veja o bimote que criei quando criei você e que come de capim como boi. Que força ele tem em seus lombos! Que poder nos músculos do seu ventre! A cauda dele balança como cedro. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito.
Mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. E assim fizeram Elifaz, Bildade e Zofar, conforme Deus os ordenou. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, Deus o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Em parte alguma daquela terra, havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos. Viu seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos, todos os seus descendentes até a 4ª geração. E então morreu, em idade muito avançada e ainda fiel a Deus.